Capítulo 17. Um matrimônio entre o ceticismo e o assombro. Nada é muito maravilhoso para ser verdade. Afirmação atribuída a Michael Faraday, 1791-1867. A percepção, sem comprovação nem fundamento, não é garantia suficiente da verdade. Bertrand Russell, Misticismo e Lógica, 1929. Quando ao testemunhar em um julgamento nos pede que juremos dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, nos pede o impossível, simplesmente, é superior a nossos poderes. Nossas lembranças são falíveis, inclusive a verdade científica é uma mera aproximação, e ignoramos quase tudo do universo. Apesar de tudo, de nosso testemunho pode depender uma vida. Seria razoável que nos fizessem jurar dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade até o limite de nossas possibilidades. Mas, sem a frase qualificativa, fica fora de nosso alcance. Entretanto, por muito que concorde com a realidade humana, esta qualificação é inaceitável para qualquer sistema legal. Se todo mundo dissesse a verdade só até um grau determinado pelo julgamento individual, poderiam se ocultar acusações ou feitos duvidosos, escurecer os acontecimentos, ocultar a culpabilidade, fugir da responsabilidade e negar a justiça. Assim, a lei aspira a um nível de precisão impossível e nós fazemos o que podemos. No processo de seleção de um jurado, o tribunal necessita a garantia de que o veredicto se apoie nas provas, faz esforços heróicos para eliminar julgamentos tendenciosos. É consciente da imperfeição humana. O membro potencial do jurado conhece pessoalmente ao fiscal, ou ao advogado da acusação ou da defesa, e ao juiz ou a outros membros do jurado. Formou-se uma opinião do caso, não a partir dos fatos expostos no tribunal, mas sim da publicidade prévia ao julgamento. Adjudicará maior ou menor peso às provas dos oficiais da polícia que as das testemunhas do acusado. Tem algum prejuízo contra o grupo étnico do acusado? Vive o membro potencial do jurado na vizinhança onde se cometeram os crimes? Poderia influir isto em seu julgamento? Tem uma preparação científica sobre os assuntos dos que testemunham as testemunhas. A ter está acostumado a ser um dado em contra. Tem algum familiar que trabalhe na polícia ou no poder judicial? Teve algum encontro com a polícia que pudesse influir em seu critério? Algum amigo ou familiar seu foi detido alguma vez por uma acusação similar? O sistema americano de jurisprudência reconhece um amplo espectro de fatores, predisposições, prejuízos e experiências que poderiam nublar nosso julgamento ou afetar a nossa objetividade muitas vezes sem que sejamos conscientes disso. Chega a extremos às vezes inclusive extravagantes para proteger o processo de valoração em um julgamento penal das debilidades humanas dos que devem decidir sobre a inocência ou culpabilidade do acusado. Mesmo assim, em muitas ocasiões o processo fracassa, porque aspiramos a menos quando interrogamos o mundo natural ou tentamos decidir sobre assuntos vitais de política, economia, religião e ética. A ciência, aplicada com coerência, em troca de seus muitos dons impõe certa carga onerosa, nos exorta, por muito incômodo que possa ser, a nos considerar cientificamente a nós mesmos e nossas instituições culturais, a não aceitar o que nos dizem em crítica, a superar como podemos nossas esperanças, presunções e crenças não examinadas, a nos ver nós mesmos como realmente somos. Podemos nos dedicar à consciência e com valentia a seguir o movimento planetário ou a genética das bactérias até onde nos leva a investigação e declarar ao mesmo tempo que a origem da matéria ou o comportamento humano estão além de nosso alcance. Como o poder explicativo da ciência é tão grande, assim que se capta o truque do raciocínio científico, a gente está disposto a aplicá-lo a tudo. Entretanto, enquanto olhamos profundamente em nosso interior, somos capazes de desafiar ideias que nos dão consolo ante os terrores do mundo. Sou consciente de que parte dos comentários do capítulo precedente, por exemplo,
podem ter um caráter assim. Quando os antropólogos revisam os milhares de culturas e etnias distintas que compreende a família humana, surpreendem-se de que haja tão poucas características constantes e sempre presente, por muito exótica que seja a sociedade. Há culturas, por exemplo a Ikijuganda é uma delas, nas que os 10 mandamentos parecem ser ignorados sistemática e institucionalmente. Há sociedades que abandonam a seus velhos e recém-nascidos, comem-se a seus inimigos, utilizam conchas marinhas, porcos ou mulheres jovens como moeda de mudança. Mas o incesto é um forte tabu para todas. Todas usam a tecnologia e quase todas acreditam em um mundo sobrenatural de deuses e espíritos, frequentemente relacionados com o entorno natural que habitam e o bem-estar das plantas e animais que comem. As que têm um Deus supremo que vive no céu tendem a mostrar-se mais ferozes, por exemplo, torturando a seus inimigos. Mas isso é só uma correlação estatística, não se estabeleceu um vínculo causal. Embora naturalmente as especulações surgem sem esforço, em toda a sociedade assim há um mundo de mito e metáfora que coexiste com o mundo do trabalho cotidiano. Fazem-se esforços para reconciliá-los e se tendem a ignorar os bordos desiguais da ensambladura. Fazemos compartimentos. Alguns cientistas também o fazem e podem passar sem esforço do mundo cético da ciência ao mundo crédulo da fé religiosa sem nenhum problema. Certamente, quanto maior é a inadaptação entre esses dois mundos, mais difícil é estar cômodo em ambos sem transtornos de consciência. Em uma vida curta e incerta parece cruel fazer algo que possa privar as pessoas do consolo da fé quando a ciência não pode remediar sua angústia. Os que não podem suportar a carga da ciência são livres de ignorar seus preceitos, mas não pode servir a ciência em porções aplicando aonde nos dá segurança e ignorando aonde nos ameaça. Novamente, porque não somos bastante sábios para fazê-lo. Exceto se divide o cérebro em compartimentos estanques. Como é possível voar em aviões, escutar a rádio ou tomar antibióticos sustentando ao mesmo tempo que a Terra tem uns 10.000 anos de antiguidade e que todos os de Sagitário são gregários e afáveis? Ouvi alguma vez a um cético que se acreditasse superior e depreciativo? Sem dúvida. Às vezes inclusive ouvi esse tom desagradável, e me aflige recordá-lo. Em minha própria voz, há imperfeições humanas em todas partes, inclusive quando se aplica com sensibilidade. O ceticismo científico pode parecer arrogante, dogmático, cruel, depreciativo dos sentimentos e crenças profundas de outros. E devo dizer que alguns cientistas e céticos consagrados aplicam esta ferramenta como se fora um instrumento grosseiro, com pouca afinura. Às vezes parece que a conclusão cética tenha surto antes, que se ignorem as opiniões sem ter examinado previamente as provas. Todos temos em grande estima nossas crenças. São definitivas até certo ponto. Quando aparece alguém que desafia nosso sistema de crença porque considera que a base não é boa ou que, como Sócrates, limita-se a fazer perguntas molestas que não nos tinham ocorrido ou nos demonstram que escondemos sob o tapete as presunções subjacentes-chave, se converte em muito mais que uma busca de conhecimento. Sentimos-lo como um ataque pessoal. O cientista aqui propôs pela primeira vez consagrar a dúvida como uma virtude principal da mente inquisidora. Deixou claro que era uma ferramenta e não um fim em si mesmo. René Descartes escreveu: "Não imitei a quão céticos duvidam só por duvidar e simulam estar sempre indecisos. Ao contrário, minha intenção era chegar a uma certeza, e escavar o pó e a areia até chegar à rocha ou à argila de debaixo." Na maneira em que se aplica às vezes o ceticismo a temas de interesse público, há uma tendência a minimizar, condescender, ignorar o fato de que, enganados ou não, os partidários da superstição e a pseudociência são seres humanos com sentimentos reais que, como os céticos, tentam descobrir como funciona o mundo e qual poderia ser nosso papel nele. Seus motivos, em muitos casos, coincidem com a ciência. Se sua cultura não lhes deu todas as ferramentas que necessitam para empreender esta grande busca,
Temperemos nossas críticas com a amabilidade. Nenhum de nós chega totalmente equipado. Está claro que o uso do ceticismo tem limites. Deve aplicar-se alguma análise de custo-benefício e se o conforto, o consolo e a esperança que oferecem o misticismo e a superstição são altos, e o perigo de acreditar neles é baixo. Não deveríamos nos guardar nossos receios, mas o tema é enganoso. Imagine que entra em um táxi de uma grande cidade e, no momento em que se sinta, o taxista lhe começa a arengar sobre as supostas iniquidades e inferioridades de certo grupo étnico. É melhor manter-se calado, sabendo que quem cala outorga, ou tem a responsabilidade moral de discutir com ele, expressar indignação, inclusive de ser do táxi, porque sabe que o silêncio lhe respirará a próxima vez, enquanto que dissentir com vigor lhe obrigará a pensar-lhe 2 vezes. Do mesmo modo, se assentirmos em silêncio ao misticismo e à superstição incluso quando parecem ser um pouco benignos, somos cúmplices de um clima geral no que o ceticismo se considera pouco correto, a ciência tediosa e o pensamento rigoroso um pouco enrijecido e inadequado. Para conseguir um equilíbrio prudente se necessita sabedoria. O Comitê de Investigação Científica de Declarações Paranormais é uma organização de cientistas, acadêmicos, magos e outros dedicados ao exame cético de pseudociências emergentes ou em pleno desenvolvimento. Foi baseado pelo filósofo da Universidade do Buffalo Paul Kurtz em 1976. Estive afiliado a ele desde o começo. Seu acrônimo, CSICOP, pronuncia-se CSICOP, como se tratasse de uma organização de cientistas que realizam uma função de polícia. As críticas que apresentam os que se sentem feridos pelas análises que faz o CSICOP revistam ser assim. É hostil a toda nova ideia. Dizem, seriam capazes de chegar a uns níveis absurdos em seu rígido desmascaramento. É uma organização vigilante, uma nova inquisição, e assim sucessivamente. O CSICOP é imperfeito. Em alguns casos, esta crítica está justificada até certo ponto, mas, desde meu ponto de vista, o CSICOP cumpre uma importante função social, como organização conhecida que podem dirigir os meios de comunicação quando desejam ouvir a outra parte da história, especialmente quando se decide que alguma afirmação assombrosa de pseudociência merece sair nas notícias. Estava acostumado a ocorrer, e ainda é assim em grande parte dos meios de comunicação globais, que, quando saía um guru que levitava, um visitante extraterrestre, um canalizador ou um curandeiro nos meios de comunicação, tratava-se o tema sem profundidade nem crítica. Não se apresentava nenhuma memória no estudo de televisão, jornal ou revista sobre outras afirmações similares que tinham demonstrado ser patranhas e enganos. O CSICOP representa um contrapeso, embora sua voz ainda não é bastante alta ante a credulidade na pseudociência que parece intrínseca a grande parte dos meios de comunicação. Uma de minhas tiras humorísticas favoritas mostra um adivinho que analisa a palma da mão de alguém para chegar com gravidade à conclusão: você é muito crédulo. O CSICOP publica um periódico bimensal chamado The Skeptical Inquirer. O dia que chega, levo-me isso do escritório a casa e o folheio intrigado para saber que novas confusões se revelarão. Sempre aparece um engano no que não tinha pensado nunca. Círculos nos campos de cultivo. Os extraterrestres vieram e desenharam círculos perfeitos e mensagens matemáticas sobre os cereais. A quem lhe podia ocorrer algo assim? Um meio artístico tão improvável. Ou vieram e tiraram as vísceras das vacas. A grande escala. Sistematicamente, os granjeiros estão furiosos. Ao princípio me impressiona a criatividade das histórias, mas logo, com uma reflexão mais sóbria, sempre me assombram aborrecidos e rotineiros que são os relatos, que recopilação de ideias mais pouco imaginativas e estanques, chauvinismos, esperanças e temores disfarçados de feitos. As opiniões, desde este ponto de vista, são suspeitas à primeira vista. Isso é tudo o que podem conceber que fazem os extraterrestres. Círculos no trigo, que falta de imaginação. Em cada tema fica revelada e criticada outra faceta da pseudociência. E, entretanto, a
principal deficiência que vejo no movimento cético está em sua polarização, nós contra eles. A ideia de que nós temos um monopólio sobre a verdade, que esses outros que acreditam em todas essas doutrinas estúpidas são imbecis, que se for sensato, escutar-nos-á, e se não, já não há quem te redima. Isso é pouco construtivo, não comunica nenhuma mensagem, condena os céticos a uma condição permanente de minoria. Enquanto que uma aproximação compassiva que reconheça desde o começo as raízes humanas da pseudociência e superstição poderia ser aceita muito mais amplamente. Se entendemos isso, sentimos certamente a incerteza dos abduzidos, dos que não se atrevem a sair de casa sem consultar o horóscopo ou os que cifram suas esperanças nos cristais da Atlântida. E essa compaixão por almas algema em uma busca comum também serve para fazer menos antipática a ciência e o método científico aos jovens. Muitos sistemas pseudocientíficos e da nova era surgem da insatisfação com os valores e perspectivas convencionais. E são, portanto, em si mesmos uma espécie de ceticismo. O mesmo é certo da origem da maioria das religiões. Davies, em Ciência e a Nova Era, argumenta que o mundo das crenças e práticas paranormais não pode reduzir-se a assobiados, perturbados e enganadores. Um grande número de pessoas honestas está explorando aproximações alternativas a questões de significado pessoal, espiritualidade, curas e de experiência paranormal em geral. Pode que o cético considere que sua busca se apoie claramente em um engano, mas é pouco provável que desmascará-lo seja um mecanismo retórico efetivo para seu projeto racionalista de fazer que a gente reconheça o que ao cético lhe parece errôneo ou pensamento mágico. O cético poderia tomar uma chave da antropologia cultural e desenvolver um ceticismo mais sofisticado se compreendesse os sistemas de crença alternativos da perspectiva das pessoas que os mantêm, e situasse essas crenças em seus contextos históricos, sociais e culturais. Como resultado, o mundo do paranormal pode aparecer menos um giro sem sentido para o irracionalismo e mais um idioma mediante o que segmentos da sociedade expressam seus conflitos, dilemas e identidades. A teoria psicológica ou sociológica das crenças da nova era que tem até certo ponto os céticos tende a ser muito simplista. As crenças paranormais são reconfortantes para a gente que não pode dirigir a realidade de um universo ateu. É o produto de um meio de comunicação irresponsável que não respira ao público pensar criticamente. Mas a justa crítica do esse se deteriora rapidamente quando aponta que os parapsicólogos viram arruinadas suas carreiras por culpa de colegas céticos e que os céticos mostram uma espécie de zelo religioso por defender a visão do mundo materialista e ateu que remete ao que se chamou fundamentalismo científico ou racionalismo irracional. É uma queixa comum, mas profundamente misteriosa para mim, e certamente oculta. Volto a dizer que sabemos muito sobre a existência e as propriedades da matéria. Se pode entender um fenômeno determinado de maneira verossímil em termos de matéria e energia, por que devemos expor a hipótese de que seja outra coisa da que ainda não temos boas provas? A causador, entretanto, mantém-se a queixa. Os céticos não aceitarão que há um dragão invisível que cospe fogo na garagem porque são todos uns materialistas ateus. Em Ciência na Nova Era se comenta o ceticismo, mas não se entende, e sem dúvida não se pratica. Citam-se todo tipo de declarações paranormais. Se desconstrói aos céticos, mas não se pode chegar ou seja ao lê-los. Se as afirmações da nova era ou parapsicológicas são prometedoras ou falsas, tudo depende, como em muitos textos pós-modernos, da força dos sentimentos da gente e de quais sejam suas tendências. Robert Anton Wilson, Minute New Inquisition, Irracional Racionalismo Anti-Citadel Oficiense, Phoenix, Falcon Press, 1986. Descreve aos céticos como uma nova inquisição, mas, segundo o meu conhecimento, nenhum cético impõe uma crença. Certamente, na maioria dos documentários e debates da televisão se dá pouca entrada aos céticos e muito pouco tempo de emissão. Tudo o que ocorre é que algumas doutrinas e métodos são criticados e no pior dos casos ridicularizados.
em revistas como T-Skeptical Inquiry com uma tiragem de dezenas de milhares de exemplares. Não se chama declarar aos visionários da nova era anti-tribunais penais como em tempos anteriores, nem se as flagela por ter visões e, certamente, não os queima na fogueira. Porque este temor a um pouco de crítica. Não nos interessa ver como se mantém nossas crenças ante os melhores argumentos em contra que podem reunir os céticos. Possivelmente 1% das vezes uma ideia que parece não diferenciar-se muito das habituais da pseudociência resultará ser verdade. Possivelmente se encontrará no Lago Ness ou na República do Congo algum réptil não descoberto, um remanescente do período Cretácico. Ou encontraremos artefatos de uma espécie avançada não humana em alguma parte do sistema solar. No momento de escrever estas linhas há 3 afirmações no campo da percepção extrasensorial que, em minha opinião, merecem um estudo sério. 1. Que só com pensamentos humanos podem afetar, apenas, aos geradores de números aleatórios nos ordenadores. 2. Que a gente submetida a uma privação sensorial ligeira pode receber pensamentos ou imagens projetados. E 3. Que os meninos pequenos às vezes falam de detalhes de uma vida anterior que, se comprovarem, resultam muito precisos e só poderiam havê-los sabido mediante a reencarnação. Escolho essas afirmações não porque cria que provavelmente sejam válidas, que não acredito, mas sim como exemplos de opiniões que poderiam ser verdade. As 3 citadas têm ao menos um fundamento experimental, embora ainda duvidoso. Certamente, poderia me equivocar. Em meados da década dos 70, um astrônomo ao que admiro redigiu um modesto manifesto chamado Objeções à Astrologia e me pediu que o assinasse. Depois de lutar com as palavras, ao final fui incapaz de assinar. Não porque pensasse que a astrologia tinha algum tipo de validez, mas sim porque me pareceu, e ainda me parece isso, que o tom da declaração era autoritário. Criticava a astrologia porque seus origens estavam envoltos na superstição. Mas isso também ocorre com a religião, a química, a medicina e a astronomia, por mencionar só 4 temas. O importante não é a origem vacilante e rudimentar do conhecimento da astrologia, a não ser sua validez presente. Havia também especulações sobre as motivações psicológicas dos que acreditam na astrologia. Essas motivações, por exemplo, a sensação de impotência em um mundo complexo, perturbador e imprevisível, poderiam explicar por que a astrologia não recebe geralmente o escrutínio cético que merece, mas não afeta para nada o aspecto de se funcionar ou não. A declaração sublinhava que não nos ocorre nenhum mecanismo mediante o qual possa funcionar a astrologia. É certamente um ponto relevante, mas pouco convincente por si mesmo. Não se conhecia nenhum mecanismo para a deriva continental, agora integrada na tectônica de placas. Quando Alfredo Wegener propôs no primeiro quarto do século XX para explicar uma série de dados confusos em geologia e paleontologia, as nervuras de rochas que contêm mineral e os fósseis pareciam ir de maneira contínua da parte oriental da América do Sul até o oeste da África. Eram contíguos os 2 moderados e o Oceano Atlântico é novo em nosso planeta. A ideia foi rechaçada rotundamente por todos os grandes geofísicos, que estavam seguros de que os continentes estavam fixos, que não flutuavam sobre nada e que, portanto, era impossível que derivassem. Em troca, a ideia-chave da geofísica no século XX resulta ser a tectônica de placas. Agora entendemos que as placas continentais flutuam realmente e derivam, ou melhor, são levadas por uma espécie de fita transportadora dirigida pelo grande motor de calor do interior da Terra. E que aqueles grandes geofísicos, simplesmente, estavam equivocados. As objeções à pseudociência apoiadas em um mecanismo do que não dispomos podem ser errôneas. Embora se as opiniões violam leis de física bem estabelecidas, as objeções têm um grande peso. Em umas quantas frases se pode formular um bom número de críticas válidas da astrologia. Por exemplo, sua aceitação da precessão dos equinócios ao anunciar uma era de Aquário e seu rechaço da precessão de equinócios ao fazer horóscopos, sua ignorância da refração atmosférica,
Sua lista de objetos supostamente celestiais, que se limita principalmente a objetos conhecidos por Ptolomeu no século II, ignora uma enorme variedade de novos objetos astronômicos descobertos após. Onde está a astrologia de asteroides próximos à Terra? A incoerente demanda de informação detalhada sobre o momento do nascimento em comparação com a latitude e longitude de nascimento. A impossibilidade da astrologia de passar o teste dos gêmeos idênticos. As importantes diferenças em horóscopos feitos a partir da mesma informação de nascimento por diferentes astrólogos, e a ausência demonstrada de correlação entre os horóscopos e os testes psicológicos. Como inventário multifásico de personalidade de Minnesota, eu teria assinado encantado uma declaração que descrevesse e refutasse os dogmas principais da fé na astrologia. Uma declaração assim teria sido muito mais persuasiva que a que realmente se publicou e circulou. Mas a astrologia, que leva 4.000 anos ou mais conosco, parece hoje mais popular que nunca. Ao menos um quarto de todos os americanos, conforme as pesquisas de opinião, acreditam na astrologia. Um terço acredita que a astrologia de signos do Sol é científica. A fração de meninos escolar que acredita na astrologia aumentou do 40% ao 59% entre 1978 e 1984. Possivelmente haja 10 vezes mais astrólogos que astrônomos nos Estados Unidos. Na França há mais astrólogos que padres católicos romanos. O rechaço enrijecido de um coro de cientistas não estabelece contato com as necessidades sociais que a astrologia, por muito inválida que seja, confronta, e a ciência não. Como tentei sublinhar, no coração da ciência há um equilíbrio essencial entre duas atitudes aparentemente contraditórias. Uma abertura a novas ideias, por muito estranhas e contrárias à intuição que sejam, e o exame cético mais implacável de todas as ideias, velhas e novas. Assim é como se adivinham as verdades profundas das grandes tolices. A empresa coletiva do pensamento criativo e o pensamento cético, unidos na tarefa, mantêm o tema no bom caminho. Essas duas atitudes aparentemente contraditórias, entretanto, estão submetidas a certa atenção. Consideremos esta afirmação. Quando ando, o tempo medido por meu relógio de pulso ou meu processo de envelhecimento, diminui a marcha, ou, encolho-me na direção do movimento, ou, faço-me maior. Quem foi testemunha jamais de algo assim? É fácil rechaçar o de entrada. Aqui a outra. A matéria e a antimatéria se estão criando constantemente, em todo o universo. A partir de um nada, uma terceira. Alguma vez, muito ocasionalmente, seu carro atravessa espontaneamente a parede de tijolo da garagem e amanhã seguinte o encontra na rua. São absurdas, mas a primeira é a declaração da relatividade especial e as outras duas são consequências da mecânica quântica. Flutuações de vazio e efeito túnel. Chamam-se, nós gostemos ou não, assim é o mundo. Se a gente insistir em que é ridículo, estará fechado para sempre a alguns dos maiores descobrimentos sobre as regras que governam o universo. Se a gente for só cético, as novas ideias não lhe chegarão. Nunca aprenderá nada. Converter-se-á em um misantropo excêntrico convencido de que o mundo está governado pela tolice. Certamente, há muitos dados que avalizam esta opinião. Como os grandes descobrimentos nos limites da ciência são estranhos, a experiência tenderá a confirmar seu mau humor. Mas de vez em quando aparece uma nova ideia, válida e maravilhosa, que parece dar no prego. Se a gente for muito decidido e implacavelmente cético, perder-se-á, ou levará a mal, os descobrimentos transformadores da ciência e entorpecerá de todos os modos a compreensão e o progresso. O mero ceticismo não basta. Ao mesmo tempo, a ciência requer o ceticismo mais vigoroso e implacável porque a grande maioria das ideias são simplesmente errôneas, e a única maneira de separar o trigo da palha é através do experimento e a análise crítica. Se a gente estiver aberto até o ponto da credulidade e não tem nenhum grama de sentido cético dentro, não pode distinguir as ideias prometedoras das que não têm valor. Aceitar sem crítica toda noção, ideia e hipótese equivale a não saber nada. As ideias se contradizem uma outra,
Só mediante o escrutínio cético podemos decidir entre elas. Realmente, há ideias melhores que outras. A mescla judiciosa desses dois modos de pensamento é central para o êxito da ciência. Os bons cientistas fazem ambas as coisas. Por sua parte, falando entre eles, esmiuçam muitas ideias novas e as criticam sistematicamente. A maioria das ideias nunca chegam ao mundo exterior. Só as que passam uma rigorosa filtração chegam ao resto da comunidade científica para ser submetidas à crítica. Devido a esta autocrítica e crítica mútua tenaz, e a confiança apropriada no experimento como árbitro entre hipóteses em conflito, muitos cientistas tendem a mostrar desconfiança na hora de descrever seu próprio assombro ante a aparição de uma grande hipótese. É uma lástima, porque esses estranhos momentos de exultação humanizam e fazem menos misterioso o comportamento científico. Ninguém pode ser totalmente aberto ou completamente cético. Todos devemos riscar a linha em alguma parte. Um antigo provérbio chinês adverte: é melhor ser muito crédulo que muito cético. Mas isso vem de uma sociedade extremamente conservadora em que se sobressaía muito mais a estabilidade que a liberdade, em que os governantes tinham um poderoso interesse pessoal em não ser desafiados. Acredito que a maioria dos cientistas diriam: é melhor ser muito céticos que muito crédulos. Mas nenhum dos dois caminhos é fácil. O ceticismo responsável, minucioso e rigoroso requer um hábito de pensamento cujo domínio exige prática e preparação. A credulidade, acredito que aqui é melhor a palavra abertura mental ou assombro, tampouco chega facilmente. Se realmente queremos estar abertos a ideias não intuitivas em física, organização social ou qualquer outra coisa, devemos as entender. Não tem nenhum valor estar aberto a uma proposição que não entendemos. Tanto o ceticismo como o assombro são habilidades que requerem atenção e prática. Seu harmonioso matrimônio dentro da mente de todo escolar deveria ser um objetivo principal da educação pública. Eu adoraria ver uma felicidade tal retratada nos meios de comunicação, especialmente a televisão. Uma comunidade de gente que aplicasse realmente a mescla de ambos os casos, cheios de assombro, generosamente abertos a toda ideia sem rechaçar nada se não ser por uma boa razão, mas, ao mesmo tempo, e como algo inato, exigindo níveis estritos de prova, e aplicasse os padrões ao menos com tanto rigor para o que gostam como ao que se sentem tentados a rechaçar.